em junho tem suas raízes na tradição católica de homenagear São João Batista, cujo nascimento é celebrado em 24 de junho. A festa também fez referência a outros santos, como Santo Antônio, 13 de junho, e São Pedro, 29 de junho. A morte de João Batista, por outro lado, é lembrada em 29 de agosto, data do seu martírio. Aí eu tenho aqui as origens pagãs. A festa junina tem raízes em festas pagãs europeias celebradas durante o solstício de verão, com os rituais para garantir boas colheitas e afastar espíritos de fertilidade. Aí a igreja trouxe o cenário para a cristianização. Com a cristianização, a festa foi adaptada para homenagear santos católicos, especialmente Santo Antônio, São João e São Pedro. O dia de São João, 24 de junho, é o ponto central da festa, e a celebração passou a ser conhecida como festa joanina. A fogueira, antes associada a rituais pagãos, passou a ser vista como símbolo de purificação e da luz de Cristo. As distrações que nos sobrevêm, a gente precisa estar atento, que a palavra do Senhor vai dizer que o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento de quê, Victor? Conhecimento da palavra de Deus. Quando a gente não conhece a palavra de Deus, qualquer vento de doutrina nos leva. Quando a gente não está firmado na palavra do Senhor, nós estamos extraviados por qualquer situação. Então fui buscar um pouco mais e fiz aquele esboço de pregador em alguns conceitos que eu busquei, que vai dizer assim: acontece em homenagear a deusa Juno, considerada o deus do casamento, a deusa do casamento, e por marcar o solstício de verão. As danças, comidas típicas e os rituais homenageiam três deuses: Senuno, deus da fertilidade; Juna, deusa do casamento; e Deméter, a deusa das colheitas. A fogueira e as comidas típicas eram uma forma de adoração a esses deuses, e pedindo que eles expulsassem os maus espíritos ao longo do tempo. A Igreja Católica incorporou essas festividades e adoração a esses três deuses. Foi substituída pela adoração a São João Batista, São Pedro e Santo Antônio. Então, assim, olha como que a igreja, amém, aqui, a minha casa, não serve a essas adorações. Mas como que nós, evangélicos, por vezes nos desvirtuamos do caminho, saímos da presença por causa de algo que talvez nós nem conheçamos. Algo que a gente vai levado porque todo mundo faz, não tem nada a ver. Esse nada a ver adentra dentro dos nossos corações, entra dentro das nossas casas. Estamos comemorando não a festa junina, estamos comemorando a celebração de uma morte de um profeta. Aonde está escrito isso, Victor? Marcos, verso 6, versículo 14. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Marcos 6, versos 14. Vou correr por causa do tempo, tá, irmãos? Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando neles milagres poderosos. Outros diziam: ele é Elias, e ainda outros afirmavam: ele é um profeta como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem quem decapitei, ressuscitou dos mortos? Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, de seu irmão, com o qual se casara, porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim Herodias odiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João e protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando ouvia ficava perplexo, mas mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente Herodias teve
uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares, às principais personalidades da Galileia. Versículo 22. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser e eu darei. E prometo-lhe sob juramento, seja o que for que me pedir, eu darei até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: desejo que me dê agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa de seu juramento e dos seus convidados, não quis negar o pedido da jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta deu à sua mãe. Tendo ouvido isto, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e colocaram num túmulo. Assim, é muito forte. E quando nós achamos que não tem nada a ver, nós estamos celebrando a morte de um profeta, daquele que anteveu o caminho de Cristo, que preparou o caminho de Cristo, que quando estava no ventre materno já sentiu a presença do Messias e saltou de alegria. E às vezes a falta de conhecimento nos faz pecar tanto. Eu me imagino como um pai, meu filho, Victor Caleb, está ali ao lado da minha esposa, perdão, não apresentei, que o mover está tão gostoso que eu me envolvi na atmosfera. Mas assim, como que o meu filho, alguém justo e fiel aos meus olhos, faz o bem, morre por decreto de um sistema e o povo posteriormente começa a celebrar o sentido da morte do meu filho, mas de um jeitinho que o mundo vem trazendo uma expressão diferente, vem trazendo uma colocação diferente, mas eu sei que foi pela morte do meu filho. Eu fico imaginando Jesus, eu fico imaginando Deus olhando dos céus, o povo cristão dançando uma festa junina, sendo que é sobre uma cabeça de um profeta. Então, quando nós tentamos, nós colocamos na posição para falar: Senhor, perdoe-me, já é o começo de um redirecionamento para as nossas vidas, porque o Senhor não quer que nós adoremos outros deuses. O Senhor detesta quando nós nos colocamos omissos a situações que temos que falar: o Senhor não está nisso, você está pecando. Assim como foi feito, os profetas, eles iam até os reis, como foi o motivo da sua morte, por causa que ele falou, acusou: não é certo que você viva com a mulher do seu irmão. Isso causou uma grande revolta nessa mulher, ela queria a cabeça desse homem. Então, quando a gente não consegue identificar que nós precisamos de fato ser o sal dessa terra, a luz desse mundo, nós procrastinamos, nós ficamos na posição a qual o Senhor não nos chamou. O Senhor nos chamou para ser profeta. E o Senhor não quer que nós tenhamos dois deuses. Êxodo 20 vai dizer assim: e Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou debaixo das águas. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou o Deus zeloso, que castigo filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que amam e obedecem os meus mandamentos. É para falar assim: Jesus, obrigado pelo redirecionamento. E continua no capítulo 23, mais uma direção de Jesus, mais uma direção de Deus.
tenham cuidado de fazer tudo o que ordenei a vocês. Não invoquem o nome de outros deuses. Não se ouçam tais nomes nos seus lábios. O Senhor fala, Deus sempre falou, não prostrará culto a outros deuses. E nós, como igreja, quando dançamos, quando deixamos as legalidades, quando deixamos o nada a ver, quando não estamos atentos para as anomalias do dia a dia, quando nós não nos posicionamos, porque às vezes é um filho, às vezes, como foi dito, é o trabalho, é uma condução, é a perca de alguém, é a morte de alguém, mas todavia temos que nos alegrar no Senhor. Temos que estar posicionados no Senhor, porque o mundo precisa que sejamos o sal. Um breve testemunho, estava com um amigo que outrora bebíamos, fazíamos coisas ilícitas, veio um amigo de infância pedindo um apoio, porque ele havia tomado um tiro e estava com bolsa. A primeira fala que eu obtive, na nossa incredulidade, é para comprar mesmo isso ou é para você comprar droga? Não, estou falando, sendo sincero, você sabe que eu servo, eu não posso corroborar com esse teu vício. Ele, não, eu estou melhorando, está começando a falar. E eu e esse meu amigo começamos a falar de Cristo para ele. Aí ele falou, poxa, eu queria morrer. Eu falei, filho, da mesma forma que Deus te ama, como você falou, você está redirecionando os seus caminhos, eu tenho certeza que quando você abrir a boca no local que você ia, os rapazes que estão usando drogas, usando cocaína, droga, loló, pó, você tenha certeza, o poder espiritual que vai sair da sua boca, a autoridade e o mover que vai ter na vida desses homens é maior do que talvez até um pastor, que sempre foi pastor. Sabe o que eles vão falar? Para você é muito fácil, para o senhor é muito fácil. Sabe por que o senhor nunca usou droga? O Senhor nunca viveu isso daqui, a minha vida está nisso. Mas você, que Deus te tirou com um braço forte, com mão poderosa, e teve a autoridade do Espírito Santo e uma mudança de vida, você chegará nesse local como um atalaia. Então Deus não vai te levar enquanto você não viver o teu propósito, enquanto você não for naquela boca de fundo, enquanto você não for pregar para os seus amigos de converter eles nos maus caminhos. E ali ele começou a chorar, a lágrima desceu, e a gente sentiu a presença do Senhor. Ele falou, poxa, eu vim aqui só para pedir uma ajuda, e olha o que Deus fez. Falei, o que Deus faz é isso. Deus nos surpreende a todo momento. Deus faz coisas igual nós não pensamos. E quando percebemos, quando nos colocamos aqui, quando a pastora orou, só se colocar na posição. Quando nos colocamos na posição, o Espírito Santo vem do Senhor e faz moradia em nós, e faz através de nós os sinais e maravilhas. E nós não entendemos, mas o Senhor, Ele é lindo, Ele faz coisas que nós não entendemos, irmãos. Eu gostaria de deixar aqui, em Marcos 6, eu já estou findando a mensagem, Marcos 6, porque às vezes a gente cita, eu não consigo, porque para mim é muito duro, eu não consigo, porque é muito difícil, o senhor não entende, você não vive isso, a tentação é muito grande, porque os convites, porque as ofertas, porque as oportunidades são muito grandes, então não tem condições de eu chegar e fazer isso, porque por que não dá? Dá, irmão. É só você se colocar com um coração de adorador e falar assim, Senhor, usa-me. Senhor, eu não aguento mais essa aflição na minha vida. O bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o Senhor vai dizer lá, ponho a ti a porta do bem e do mal. Cabe você dominar. Vai falar para Abel, antes de cometer o homicídio em seu irmão, sempre haverá uma opção de você chegar e fazer o que o Senhor quer fazer na sua vida. Mas nós precisamos, de fato, nos redirecionar. Quando nós deixamos a preguiça, quando nós deixamos que
o dia a dia, inflama nossos corações, quando nós preenchemos a nossa vida de coisas que não condiz com a palavra do Senhor, quando nós não temos uma vida de oração, de jejum, sabe, de leitura da palavra, o que nos vai acontecer? Vai acontecer isso, vai acontecer que o vaso, um jarro, 2 caminhos, se você encher de terra, representando o lado do inimigo, ou água. Você está aqui, ó, tem a terra e tem a água, que é o Espírito Santo. 2 caminhos. Se você for para a esquerda, você tem um caminho. Se for para a direita, tem outro. Ah, mas não é fácil. Foi dito aqui neste altar. É pela graça, mas não é de graça. É aquele que quiser vir após mim, negue-se todos os dias a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É pelo esforço, é pelo sacrifício. Não é porque é bonitinho, não. É porque precisa ser feito. E lá no início da pregação foi falado que as coisas, as distrações nos vêm para tentar nos paralisar. Então a gente precisa ter esse entendimento, porque quando nós nos colocamos na posição, o Senhor faz, o Senhor fala, o Senhor opera, o Senhor nos direciona a coisas que nós jamais possamos ter entendimento ou a capacidade mental de viver. Mas o Senhor vai nos fazer grande nele, não porque somos grandes, é porque a luz, a presença do Espírito Santo, alguém já morreu por nós e já fez assim, ó, agora você tem 2 caminhos, redenção e você se negar todos os dias. E quanto mais você se negar, você vai entender que você vai ter a graça do Espírito Santo. Eu vou deixar aqui o último versículo aqui, que eu não estou achando aqui. Um momentinho aqui, irmãos. Aleluia, Pai. É Mateus 4, aleluia, Mateus 4, perdão, irmão. Mateus 4, para a gente terminar a mensagem do Senhor para as nossas vidas. Aleluia. Vai falar sobre o que a gente cita, que a gente não consegue, a gente é incapaz de vencer. Aí a palavra vai dizer assim, ó: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras transformem-se em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e ele disse: se és filho de Deus, olha aqui, o inimigo já está falando da palavra, o inimigo conhece a palavra, o inimigo conhece, tem crente que não conhece a palavra, o inimigo fala assim: se és filho de Deus, olha, meu Deus, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito. Ele falou a palavra, está escrito. Ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, e com suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus, cheio do Espírito Santo, respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois disso, o diabo o levou para um monte muito alto e lhe mostrou o inimigo barganhando, o inimigo querendo seduzir. Isso acontece hoje no nosso dia a dia. O inimigo, a gente às vezes está posicionado, mas o inimigo ele vem com uma outra palavra, ele vem com uma outra oferenda. Foi falado aqui neste altar sobre, sabe, a gente se troca nessa salvação por um prato de lentilha. O inimigo está aqui usando a fome física, mas ele não entendeu que ele tinha uma visão espiritual para estar posicionado, porque ele não era fome física. Ele estava certo que o meu Redentor vive e eu posso crer no amanhã. Por mais que ele falou assim, está escrito, ele dará ordem para te proteger. Também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Depois disso, o levou a um monte muito alto. Ele mostrou-lhe o reino de todo o mundo, seu resplendor, e disse: tudo isso te darei. Tudo isso te darei. Sabe, quem não já viveu isso?
Quem não já viveu isso? Olha, te dou essa oportunidade. Eu tenho esse caminho para você. Só basta você se corromper. Só basta você aceitar essa oferta que eu estou te fazendo. Só basta você negar o teu Deus. Só basta você aceitar. Quer essa promoção no serviço, filho? Quer essa promoção no serviço, minha filha? Só você ir jantar comigo. Não tem nada a ver. É só uma janta. O que Jesus fez? O que lá atrás, no jardim, tudo lindo, maravilhoso, a presença do Senhor reinava, do Deus Todo-Poderoso. Lá, quem deu ouvidos? Eva deu ouvidos. E não há um julgamento numa direção, não. Eva deu ouvidos a uma serpente que estava morta. E neste altar foi falado: saia para fora, Lázaro. Ele é a voz da vida. E quando nós ouvimos quem tem vida, temos vida. E quando ouvimos pessoas que têm morte nos lábios, morremos. Quando nós não damos a importância à palavra do Senhor, quando nós não identificamos que você é um amigo do Senhor, mas você talvez não seja, então eu vou dar mais ouvidos àqueles ali, nós não vou dar ouvido a quem provém do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que Roboão ouviu os seus amigos quando ele pegou o reinado e falou assim: o meu pai penalizava vocês com vara, eu serei muito pior, será com corrente. E ele tinha um reinado lindo de Salomão, e tudo isso ele perdeu porque ele não deu ouvidos aos amigos, não deu ouvido aos anciões, aos profetas do Senhor que falaram assim: tenha com carinho, aproxime-se deles, entenda as dores deles. Mas não, quando nós damos ouvidos a quem tem morte no coração, morremos e perdemos jardim. Quando damos ouvidos a quem tem vida, a quem tem presença, a quem tem o Espírito Santo, nós nos aproximamos do jardim e ao vencedor dar-te-ei a coroa da vida eterna. Aleluia! Quando nós damos o nosso coração para Cristo, o que nos espera é a salvação, é uma vida de prazer, é uma vida ao lado, onde serafins cantam: santo, santo, santo é o Senhor, santo é o Senhor dos exércitos. Os serafins são anjos de fogo, e quem é do fogo é do fogo, mas foi fortificado no fogo. Aquele que é do fogo vai falar: santo é o Senhor dos exércitos, santo é a tua presença. Eu não me cessarei enquanto tu não voltar, Espírito Santo, enquanto tu não voltar, Jesus Cristo, eu adorarei, eu renunciarei à minha carne, eu lutarei contra as minhas fraquezas, eu serei teu servo, mesmo me arrastando, mesmo sem força, mesmo se com dor, mas eu sou teu filho. Eu não nego a cruz, eu seguirei até o fim, porque eu tenho um fogo que age no meu peito, que não me dá descanso. A cruz do Calvário me deu a chance de vencer, a cruz do Calvário me deu a chance de viver uma vida ao lado de Cristo. Aleluia! Aleluia, Deus! Não nos permitiremos ficar seduzidos pela apostasia desse mundo. Não nos seduziremos pelas vaidades desse mundo. Foi falado aqui sobre este altar, a vaidade. Depois que se vai dentro de um caixão fechado, já era. Não tem um rosto bonito, não tem um lindo cabelo, não tem conta bancária, não tem o carro do ano, não tem a casa de luxo. Tem que ter a presença, porque quando vai para lá e te buscar hoje, o que tu tens a apresentar? E se te pedirem tua alma hoje, o que tu tens a apresentar? E se te pedirem hoje a tua alma, o que tu tens a apresentar? É assim que nós temos que ser. Se hoje eu morrer, eu vou para a glória. Eu estou em paz, eu vou para a glória. Eu tenho que ter a certeza da minha salvação, igreja. Não é o problema da família, não é o problema do trabalho, seja o que for. Nada me separará do amor de Cristo. A palavra do Senhor vai dizer: assim como a corça anseia pela fonte das águas, minha alma tem sede de ti. A corça foge do predador, e para ela tirar a essência dela, do predador,
que está rugindo como um leão, está nos procurando, mas quando nós nos lançamos na fonte de água viva, que é a palavra do Senhor, que é Jesus Cristo, nosso cheiro some. Quanto mais nós nos lançamos no fundo, mais nós nos enchemos de glória. Vocês não estão entendendo? Quando nós colocamos nosso joelho no pó, quando nós colocamos nosso joelho, quando nós entregamos tudo para Cristo, ainda que o problema venha, fala, eu sou filho. Ainda que a adversidade fala, eu sou filho. Ainda que a vida financeira turbe, eu sou filho. Ainda que os problemas possam vir, mas eu sou filho. Eu posso crer no amanhã, porque o meu Redentor vive. Aleluia, Deus. O versículo 10 vai dizer: Jesus lhe disse, é a parte que eu amo de Jesus. Eu amo essa parte. Retira-se de mim, Satanás, pois está escrito: adore, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestará culto. Não tem festa junina, eu não vou dançar em cima da cabeça de João Batista, não tem baile funk, não tem good times, não tem pagode, não tem, eu sou santo, então vamos santificar cada vez mais. Você é santo, se santifique. Você que é do santo, você vai pular, sapatear no fogo do Espírito Santo, mas você não mais sentará na roda dos escarnecedores expandidos neste altar. Afaste-se no caminho das trevas. Foi falado sobre este altar. Você é separada, nasceu para um propósito. O que estás fazendo para viver esse propósito? Está deixando que a adversidade, está deixando que as tribulações te paralisem? Não mais. A partir de hoje, eu declaro, bota a mão no seu coração, irmãos, em nome de Jesus. Faça uma aliança com Deus. Você que acha que é muito difícil conseguir, e eu sei, é muito difícil, porque a palavra vai dizer que é muito difícil, porque aquele que quer vir após a morte dele tem que se negar, e essa matéria humana, ela não presta, irmãos, ela é pecadora. Ela é pecadora, mas nós temos um alvo. O nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é que nós precisamos só entender e nos lançar, assim como a corça anseia pela fonte das águas, mestre. A minha alma tem sede de ti, Jesus. Eu preciso mais de ti. Então faça uma aliança com Deus. Paizinho, em nome de Jesus, papai, pelo Espírito Santo que se faz presente neste local, pela presença que eu sinto neste ambiente, Jesus, que o Senhor possa, Senhor, me renovar, me dar força, blinda minha mente, papai, blinda meu coração, Senhor, para que, Senhor Deus, eu não possa me sentir atraído, ainda que a minha matéria queira, mas o Espírito Santo me incomodará, e eu serei seu filho, posicionado. Quando o inimigo me apresentar um prato de lentilha, eu vou saber que a minha herança de vida é muito maior. Então, Senhor, fortaleça-me em ti, me chame para perto, para que, Senhor Deus, eu não me sinta atraído pelas coisas mundanas, porque eu me conheço, eu sou fraco, eu sou falha, mas eu sei que o Senhor tem o poder de me restaurar, eu sei que o Senhor tem o poder de vivificar a tua presença dentro do meu coração, papai. Então eu te peço, em nome de Jesus, Pai, porque o Senhor já venceu a morte, isso nos dá o direito à vida. Estou preparando um caminho, oh, aleluia, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça, oh Santo Deus, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar. A mensagem fala de João Batista, o louvor fala de João Batista, tem algo ligado nos céus. Oh, aleluia. E nele o meu prazer está, pois eu tenho a certeza, oh, aleluia, que ele virá. É ele, por ele que estou gastando a minha vida. Perdendo tudo, perdendo amigos, perdendo oportunidades, perdendo emprego, perdendo, meu Deus, tantas coisas materiais, porque o Senhor, meu Deus, o Senhor que está comigo, é Ele, por Ele que estou gastando a minha
perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Se você que crê, canta. Ele virá, soberano em poder, ele virá. E o governo que o inimigo apresentou, e o governo está nele. Vejam, ele traz, confirma sua recompensa, ele virá. Soberano, soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz. Eu consigo a sua recompensa, Pai. A minha recompensa, a nossa recompensa é ir morar ao lado do Senhor nos céus, Pai. Eu te agradeço, Senhor Deus, porque o Senhor é justo e fiel. Eu te agradeço, Senhor Deus, que o Senhor contempla os nossos corações. E é por tempos, Pai, mas por tempos que eu não senti uma presença tão grandiosa dentro de uma casa, Pai. Eu te agradeço porque o seu nome foi glorificado. Eu te agradeço porque o seu nome foi exaltado. Porque o Senhor se faz presente, Pai. E o Senhor nos convida, porque a mesa está posta. Para você que quer viver algo diferente em Deus, para você que não aguenta mais perder para a carne, só tem um caminho. Bem, não adianta só nós e vou ali, eu preciso entrar. Eu preciso entrar. Eu preciso entrar, porque se eu ficar só na porta, vai chegar aquele grande dia que veio sem demora, e você vai estar na porta, você vai estar do lado de dentro. Meu Deus. Algumas coisas são para as pessoas fortes. Vou chamar a pastora aqui, glória a Deus, fazer oração. Aleluia. E fazer um mover que Deus quer no coração dela. Mas existem momentos das nossas vidas que temos que tomar uma decisão. E essa decisão é entrar ou ficar. Não é para ficar à beira do caminho, é para entrar no caminho do Espírito Santo. E talvez o Espírito Santo hoje te convide em mais uma oportunidade. Talvez a jovem, qual o presbítero trouxe, recebeu o convite e infelizmente não aceitou. Não tem julgo. São experiências. E Deus nos oportuniza a mais uma oportunidade de entrar nas portas celestiais. Entrar para uma vida de comunhão. Entrar para uma vida de intimidade. Entrar para uma vida de renúncia da carne e aproximação do Espírito Santo. Pastora, a senhora está com a palavra e assim eu agradeço aos irmãos e minha oportunidade.